Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais, né? Bem, vamos continuar falando da tal reforma tributária e mais especificamente a respeito da comissão mista da reforma tributária, né? A comissão mista está se reunindo lá e tal. E agora, na última quarta-feira, dia 11 de março, ocorreu a segunda reunião da comissão mista. E nessa segunda reunião, a gente já anunciou anteriormente, teve a participação da professora Rita Della Féria. A Rita Della Féria é da Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, é uma das maiores especialistas em IVA do mundo. Para se ter uma ideia, a professora Rita já participou de várias reformas em vários países, como, por exemplo, Portugal, ela é portuguesa, Uzbequistão, o Timor-Leste, Angola e vários outros países, ela assessorou esse processo da reforma tributária. Então, ela tem uma larga experiência a respeito do IVA, sem dúvida nenhuma. E ela fez uma palestra interessante sobre isso, que eu vou fazer um resumo aí, né? Bom, ela começou falando assim, vamos falar um pouquinho da história do IVA, Imposto sobre o Valor Acrescido, Agregado, Adicionado, né? Bom, o IVA foi criado em 1920 e aplicado pela primeira vez em 1954 e foi aperfeiçoado em 1980 pela Nova Zelândia, que criou lá um IVA moderno. E daí se espalhou por mais de 160 países no mundo, inclusive no Brasil. Porque, veja bem, ela começou a se espalhar na Comunidade Econômica Europeia em 1954. Aqui, em 1964, 10 anos depois, a gente criou o IPI. O IPI, na realidade, é um IVA, né? E no ano seguinte, nós criamos o ICMS, ICM na base e depois ICMS, que também é um IVA. O problema é que o Brasil fez tudo errado, porque, na realidade, deveria criar um IVA só. Não, aqui nós criamos o IPI, que é federal, para produtos industrializados, depois criamos o ICMS, que é um IVA estadual para a circulação de mercadoria, né? E mais tarde ainda, lá em 82, por aí, nós tivemos um IVA no PIS e na COFINS, né? O PIS e COFINS não cumulativo é o mesmo espírito do IVA, toma o crédito anterior, etc. Quer dizer, então o Brasil conseguiu fazer uma confusão, uma sala, a gente vai falar daqui a pouco, a professora Rita falou sobre isso. Muito bem, o que a professora Rita falou, quais são as características do IVA? Primeiro, imposto geral, uma base alargada com um mínimo de isenções. Segundo, é não cumulativo, com alíquota única, tributação no destino e não na origem, como nós temos aqui, e devolução automática de créditos. Nós temos as exportadoras nossas que elas exportam, não pagam imposto na saída e acumulam crédito. E acabam não recebendo esse crédito. Não, ela falou, a devolução tem que ser obrigatória, é legal. Bom, segundo a professora Rita, o IVA é o imposto mais eficiente e neutro que ela conhece no mundo, porque não distorce os investimentos, é superior à maioria dos impostos existentes e é impermeável à fraude, à sonegação. Bom, aí nós temos um reparo, porque sabe que no Brasil tem aquela história de nota falsa, nota calçada, tem uma série de coisas, mas como ela preconiza um imposto digital, totalmente digital, essa coisa fica mais difícil. Muito bem, prosseguindo, a professora Rita falou a respeito de alguns problemas. Ela está levantando, olha, nós, na criação do IVA, tem que evitar, primeiro, múltiplas alíquotas. Tem que ser uma alíquota única. Começou a inventar a alíquota da complicação, porque ele perde a eficiência, né? E fica mais permeável à fraude. Também, o IVA não é um bom veículo para fazer desenvolvimento setorial e nem regional. Tem um IVA com uma alíquota especial para determinado setor. Não, isso não pode. Segundo, não, regional. Tem um IVA para a Zona Franca de Manaus, um IVA para o Nordeste, um IVA também. Ele não é um bom veículo para isso. E, principalmente, o IVA não é bom para combater a desigualdade social.
Bom, depois ela citou um exemplo interessante a respeito do livro, né? O livro aqui no nosso país ele é imune, né? Isento. Ele falou que no livro, por exemplo, deve ser, na opinião dela, deve ser tributado normalmente, como outras. Se for 25%, é 25% sobre tudo, inclusive sobre o livro. Né? Porque, na realidade, quem paga o IVA, primeiro, não é a editora que fabricou o livro. Segundo, não é a livraria que comprou e revendeu o livro. Quem paga? O consumidor, nós. Nós é que compramos o livro, é que nós é que pagamos, né? Porque ele vai acumulando e o consumidor final paga tudo. Então, não faz sentido você conceder alguma isenção para qualquer mercadoria. Todo mundo tem que pagar exatamente igual. Outra coisa que ela falou, que o IVA não é um bom veículo para proteger as pessoas mais carentes, né? E ela deu um exemplo, por exemplo, da unidade da União Europeia. No momento lá, a União Europeia resolveu reduzir o IVA para os serviços de baixa qualificação, cabeleireiro, mecânico, pintor, etc. Reduziu. 3 anos depois dessa redução, houve uma pesquisa lá na Europa e mostrou, primeiro, que os preços não baixaram. Quem pagou menos imposto ficou com o dinheiro, embolsou o dinheiro. E o segundo, os empregos não cresceram. Quer dizer, se o preço daquele produto, daquela mercadoria não baixou, não há nenhuma vantagem para o consumidor. E segundo, se os empregos não cresceram, não adiantou nada reduzir, né? Aliás, isso aconteceu recentemente no Brasil, houve uma desoneração. A presidente Dilma deu uma desoneração para vários setores, mais de 60, e isso não redundou no aumento do emprego, nem refletiu no preço da venda dos produtos, né? Então, tem que tomar muito cuidado, a professora Ricta lembrou isso. Muito bem, depois ela começou a falar a respeito do Brasil, durante a sua palestra. Então, vamos ver o que é que ela falou do Brasil sobre esse tal esquema tributário. A professora Rita diz o seguinte: o Brasil tem os piores vícios em matéria de tributação. Ele acumula na tributação do consumo e vai contra todas as regras do IVA. Tudo que se fabrica no IVA, nos produtos que o IVA funciona bem, o Brasil não faz completamente diferente. Então ela criticou muito, ela falou que por isso é necessária a reforma tributária, porque tudo que o IVA tem como matéria, por exemplo, tributação no destino, alíquota única, legislação uniforme, tudo isso é devolução de crédito, né? Nós temos exportadoras aí, por isso tem a Lei Candir, há quanto tempo esperando a devolução dos créditos nas exportações. Só que depois ela fez o seguinte ressalva assim, a respeito do Brasil. Olha, o país de vocês, ele falou de vocês porque era portuguesa, né? O país de vocês tem coisas muito boas. Por exemplo, a nota fiscal paulista. Ela diz que a nota fiscal paulista, e depois aqui no Brasil tem nota fiscal paulista, paulistana e assim por diante. Mas ele diz que a nota fiscal paulista, que foi inventado, claro, em São Paulo, ele é muito copiado em muitos países do mundo. Quer dizer, foi realmente uma boa invenção, dá segurança na arrecadação e assim por diante, com a nota fiscal paulista, e ela elogiou muito. Só que ela falou, tem algumas coisas boas, mas tem um monte de coisa, tudo errado. Aí ela lembrou um ponto nevrálgico, grave, que nós temos aqui no Brasil, que é o contencioso. É um sério problema de criar intermináveis discussões administrativas e judiciais, né? Parece brincadeira, o Brasil ele tem um contencioso maior do mundo. O nosso contencioso, proporcionalmente, ele é atualmente de 4 trilhões de reais. Ora, para quem tem um PIB de 7, 8 trilhões, metade está no contencioso, metade está sendo discutido no Tribunal Administrativo,
aqui em São Paulo o TIT, por exemplo, o CARF no federal e na Justiça Federal, né? Então é um absurdo esse conteúdo. Então ela citou nessa história de coisa, ela lembrou o exemplo de 3 casos que certamente dá discussão. Ela está falando isso está na Inglaterra. Por exemplo, tem lá um bolo, na Inglaterra tem um bolo, que há uma discussão se é um bolo ou é um biscoito. Muito bem. No caso da Inglaterra, se aquele alimento inglês ele estiver fora do prazo, se ele ficar mole, ele é biscoito. E se ficar duro, é bolo. Então, é aquela discussão. É claro que, como no caso do bolo, como tem uma vantagem, né, de um deles, todas as empresas querem que seja daquilo. Então, fica essa discussão interminável. Tem uma outra discussão muito interessante lá na Inglaterra a respeito de batatas fritas. O que é uma batata frita? É isso, aquilo, tal. Tem algumas batatas que tem muita gordura, outras não tem e tal. Essa briga é, portanto, interminável. E outra discussão que, inclusive, nós temos aqui no Brasil é a questão dos livros. Se o livro é em papel é uma coisa, se o livro é digital é outra coisa. Existem muitas decisões ainda, infelizmente, dizendo que o livro digital, ele não é livro. Ora, a imunidade para livro está na Constituição Federal, para livro. Se o livro é papel, se o livro está no computador, se está no tablet, no celular, porque pode é livro, né? Você pode ler um livro do Machado de Assis, pode ler um livro do Paulo Coelho, seja no papel ou seja no digital, é a mesma coisa, é um livro, né? Mas não, essa discussão ela é interminável em vários países da Europa e a gente tem que tomar cuidado para não repetir esse erro aqui. Inclusive ele citou um caso interessante que é o seguinte, tem uma fábrica alemã que ela criou um absorvente íntimo, só que ela criou um livro e o absorvente vai dentro do livro. Isto é, você vai comprar aquele livro e dentro tem um absorvente. E a empresa classificou aquilo como livro. E o fisco entende que é absorvente. Isso é uma briga terrível que está na Alemanha e não está resolvido isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Tudo isso por quê? Porque as alíquotas são diferentes. Ora, se você tiver um livro, ou tiver um absorvente, ou um livro digital, um livro coisa, e a alíquota for a mesma, não tem briga. Qual é a diferença entre um livro que é papel e um livro que é digital? Bom, é diferente no manuseio, na leitura. Mas para pagar imposto é a mesma coisa. A alíquota é de 25, é 25 para tudo, né? Então, esse problema de alíquotas diferentes são realmente muito sérias. E ela, a professora Rica, como experiente no mundo, ela está falando, olha, já que vocês estão num processo de reforma tributária, de discussão e tal, evitem esses problemas, porque senão levantar um problema para o resto da vida, e depois vai ser duro de morder e perde-se muito dinheiro, perde tempo e assim por diante, né? Muito bem, então essa é a questão do contencioso que a professora Rita lembrou. Daí, quando ela estava já no finalzinho da sua palestra, que é muito interessante, ela disse que uma reforma tributária ela tem muitos obstáculos, principalmente 2 obstáculos. Primeiro, o primeiro obstáculo é a assimetria da informação. Isto é, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Se você imaginar, tem um pessoal que entende da reforma tributária, advogado, contador, gente que está com lida, empresário que é bem informado e tal, entende a reforma tributária. Só que toda a demais população, que é a grande maioria, não entende nada, né? Você vai conversar com uma pessoa que tem outra atividade, que é leiga, etc., ela não tem a menor ideia do que é uma reforma tributária, quais são os tributos, né? Então você não entende. Então, segundo a opinião da professora Rita, muito experimentada, ela diz o seguinte, olha, o grande problema é que existem grupos de interesse
industriais, comerciais, prestação de serviços assim, que exploram exatamente essa assimetria, esse desconhecimento, né? Vejam, eu vou citar até um caso bastante comum, né? Nós tivemos uma experiência aqui no Brasil, que foi até 2007, da CPMF, né? Que era uma contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Acabou dando tudo errado. Na época foi revogado em 2007, mas toda vez está querendo voltar. E a gente percebe, a gente trabalha na área, percebe que a maioria das pessoas que falam a favor da CPMF não entende bem o que vê isso aqui, não sei como é que funciona, quais são os problemas seríssimos que a CPMF tem. Por exemplo, a tributação cumulativa é terrível, né? Uma delas, mas tem outros defeitos muito grandes da CPMF. Então, aí o que acontece? É o tal do obstáculo. Existe uma assimetria na informação. Um grupo pequeno de pessoas, parlamentares, advogados, administradores, empresários, etc., que entendem a tal questão tributária, o sistema tributário. Mas a maioria não entende. E aí os grupos de interesse, que querem isso, querem aquilo, exploram essa assimetria, esse desconhecimento, e aí vai na imprensa, nas entrevistas, tal e tal. Então, na realidade, ela entende que uma coisa muito importante na realização de uma reforma, e ela já participou de várias, é comunicar com clareza e muitas vezes o que é uma reforma tributária, o que é um tributo, para que serve, tal. Isso, com esse conhecimento, a população ela fica mais favorável a uma reforma e aí facilita o processo, principalmente o processo político, de uma reforma dessa envergadura. Muito bem, então essa foi a palestra excelente. A professora Rita é muito talentosa, muito inteligente, muito experiente, e eu fiz aqui um resumo, claro, ela falou muito mais a respeito disso. Aliás, está disponível no site do Senado, tem a palestra completa, inteiramente gravada, né? Então, essa foi a palestra, um resumo da palestra da professora Rita. Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar falando da professora Rita, mas agora num outro aspecto, que é o seguinte: ela falou durante quase uma hora, depois os membros da comissão, lembram, são 50 membros, os membros da comissão mista que estavam lá começaram a perguntar para ela: professora Rita, o que é isso? Como é que é assim? Como é que é naquele país? Qual é a dificuldade, tal? Realmente foi uma parte muito interessante. E eu fiz um levantamento, fazendo um resumo dessas perguntas e, claro, das respostas da especialista. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas eu não gostaria de encerrar sem lembrar que na próxima terça-feira, dia 17 de março, tem Paulo Guedes, o ministro da Economia, na comissão. E nós estaremos acompanhando. É verdade que o Paulo Guedes já falou várias vezes que ia lá, não ia, tal. Inclusive ele disse: olha, eu vou estar lá no dia 17, terça-feira, a partir das 14h30, e vou levar o projeto do governo federal. Ora, maravilha, né? Se ele realmente estiver, maravilha. E se ele levar o projeto do governo federal, que está sendo esperado com muita ansiedade, será ótimo, né? Então, ficam todos convidados a acompanhar no próximo 17. Na segunda-feira eu completo a palestra da Rita e depois na terça-feira nós temos aí o Paulo Guedes. Muito bem, eu gostaria de convidá-los a nos visitar nas principais redes sociais, é o @netcpa, né? Facebook, Instagram, Twitter e etc. E pedir para que se inscrevam, se quiser, no nosso canal do YouTube, para ser avisado cada vez que tiver um novo vídeo. E não pode se esquecer de lembrar que a CPA tem um sistema de informações empresariais que é um dos mais inovadores do país, né? Então, realmente, nós temos uma equipe altamente gabaritada para fornecer informações para quem precisa. Portanto, convido a participar dos nossos, inclusive para fazer
assinatura com o nosso sistema de informações empresariais. Ok, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.